Oi, Nara. Nossa, 9 pessoas, que delícia! A gente senta a mão no coração. A gente ia fazer essa live sobre pedagogia sistêmica no Instagram da Dani Nunes, mas não funcionou lá no Instagram dela, não sabemos por que razão. Agora a gente vem aqui para o meu Instagram. Oi, Aninha Soligo, tudo bom, meu amor? Oi, Eliane. Oi, Dai. Que delícia. Senta a mão no coração, isso mesmo, porque o Instagram vai avisar para todo mundo. Manda também esse aviãozinho que tem aqui, ó. Tic, 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 ó. Esse aviãozinho. Manda para bastante gente, que daí as pessoas poderão vir. Vai ser uma entrevista muito bonita, porque a Dani faz entrevistas lindas. Tô aguardando a Dani pedir para participar aqui. Se funciona agora. A gente ia fazer já no Instagram da Dani, mas ela não funcionou, então a gente está abrindo a live aqui no meu Instagram. Mas eu quis Meu amor! Vou deixar muito. Quem acredita sempre alcança. verdade. Sou toda sua, Dani. Meu amor de minha vida. Que sonho, que alegria, que tô imensamente feliz e grata porque tu aceitou meu convite. Pena que não funcionou Ah, lá, mas tá tudo certo. O que importa é que tá dando certo, né? E quem amada, acredita sempre alcança. amada do meu coração, minha querida, só um minuto, por favor. Distrai a atenção. Por favor, por favor. Vai interromper minha live. Pronto, prontíssima. Quanta Meu gente amor, assistindo a gente, né, Dani? Que coisa linda. Olha, 20 pessoas. viu só que lindo? E vai aumentar, linda. Vai aumentar porque o pessoal vai vendo, né? Vai estar por ali e vai estar entrando. E eu tô gostando muito de ouvir a Olinda toda hora dizendo assim: senta a mão no coração, senta a mão no coração. Aprendi com um povo especialista em redes sociais, em Instagram, que é assim que precisa fazer. Tô aprendendo uma coisa assim com esses povos, assim, tipo Jonas, Olinda, sabe? Estou aprendendo, isso mesmo. Agora eu aprendi que a gente pode aprender. Ai, coisa boa. Olinda, eu te chamei pra gente falar um pouquinho de pedagogia sistêmica. Eu queria que tu contasse um pouquinho desse de início de trajetória para nós. Ah, que delícia, né, Dani? Então é sobre isso, né? Sobre isso que nós vamos falar, né, Dani? A nossa live de hoje, né? Pedagogia Não, não sistêmica. Isso, não só por isso, né? Porque a gente acaba que isso, eu sinto que isso ele alcança patamares muito além do nosso pensamento, daquilo que a gente imagina. Hoje ainda na aula de alfabetização sistêmica, quantas coisas ali foram vindo, eu ouvindo tu falando, Tanina também, e conseguindo incluir tudo aquilo dentro da pedagogia sistêmica, e é isso que eu sinto que isso é muito maior do que a gente pode imaginar, é muito maior do que a gente pode descrever, é muito maior do que a gente consegue expressar em palavras. Mas quanto mais se fala sobre isso, um pouquinho mais a gente consegue trazer, acho que uma pitada a mais de entendimento acerca desse assunto. Então a proposta é que a gente possa trazer uma pitadinha a mais de entendimento sobre o que é pedagogia sistêmica, como é que isso começou para a Olinda, e a gente conversar um pouquinho sobre isso. Ai, que delícia. Gratidão, minha querida, gratidão mesmo. E então, essa é uma história que eu não contei muitas vezes, porque não é uma história agradável, né? E é uma história que a gente também só conta em situações muito específicas, porque é uma situação que eu ainda estou em processo de resolução. Filho, você tem que parar de andar aí atrás, porque senão distrai as pessoas. Certo? Grata. Quando, quando eu tinha 4, 5 anos de idade, talvez até menos, eu era muito apaixonada por estudar, por aprender. Apaixonadíssima. Sempre, a minha família sempre foi uma pessoa encantada com a vida. Eu sou de uma família que gosta de trabalhar, que gosta de aprender, que gosta de estudar, que gosta de ensinar.
Eu pertenço a essa família maravilhosa, né? Que Deus me presenteou, assim, mesmo. Ah, e a minha irmã desenhava no quintal para mim. Eu falava, mana, desenha uma vaca. Ela desenhava uma vaca. E eu falava, mana, desenha uma. Tata, que eu chamava de Tata, né? Hoje eu chamo de mana, mas eu chamava de Tata. Tata, desenha uma vaca. E ela desenha uma vaca. Mana, desenha mais uma vaca. Ela desenhava outra vaca. Eu sei que ela desenhava. Acho que ela desenhou uma boiada inteira para mim no nosso quintal. Então eu era apaixonada, apaixonada. Eles iam para a escola, naquela época, na escolinha de roça, né? Multisseriada, ela ia, meu irmão ia, e eu pensava, nossa, eu não vejo a hora de eu também ir para a escola. E Sim. naquela época, a criança ia para a escola quando tinha 6 anos de idade. Aí já ia para a escola. E, e aí eu não via a hora de fazer 6 anos de idade para eu ir para a escola. Não via a hora. E eu fui para a escola com 6 anos de idade. Meu pai comprou uma bolsa muito, muito bonita. Bonita não, muito simples. Tinha um, um, um menino carregando uma mochila assim, uma bolsa. E aí tinha uma onça tocando nas costas do menino. E o menino falava assim: não faça cócegas, João. Tinha Muito isso na bolsa. significativo. Na minha bolsa. Muito significativo isso, né? Porque a fera eu encontrei na escola. Aí como a vida é uma constelação, né? Eu encontrei na escola, nesse meu primeiro ano, uma professora que era disfuncional. Era muito disfuncional. Ela não era professora, ela estava muito em sintonia com perpetradores do sistema dela, por certo, Sim. porque ela gritava com todos nós, ela puxava as orelhas, nossa, era uma pessoa terrível, terrível, terrível. Claro, nós éramos crianças muito simples, crianças de roça, e acho que nós deveríamos estar, talvez, assim, uns 20 alunos, porque a sala era muito pequenininha. Então, acho que a sala cheia não era tão cheia. Então, eu imagino que talvez a sala cheia haveria de caber, talvez, umas 30 carteiras, ou 30 alunos, umas 15 carteiras que eram duplas. Sim. E aí, essa professora, ela passava aquele texto grande no quadro, pode imaginar o que é isso, aquele texto grande no quadro, ela falava, vai lá e circula o A, vai lá e circula o E, vai lá e circula o Z. Era assim. Imagina o que é isso, uma criança que chegou na escola agora, que não foi para a pré-escola, que a nossa pré-escola era no quintal da nossa casa, cada um vivendo com a sua família, do seu jeito, né? Muitas vezes o livro que a gente tinha para ler na casa da gente era a Bíblia. E a gente via os nossos pais lendo com muito cuidado, com muito zelo, para não despencar as folhas todas. Então, não era como hoje, que a gente lê livro, que nem aqui em casa, a gente tem livro para tudo quanto é canto. Então, como é que a gente ia... Aí eu lembro, foi um coleguinha no quadro, essa professora deu, sei lá, puxou o cabelo dele, não sei o que fez, ela fez alguma coisa na cabeça dele. Eu Sim. fiquei, eu já fiquei assustada, porque a criança é empática por natureza. Por Sim. conta do estágio do desenvolvimento neurológico de uma criança com 6 anos, ou 4 anos, ou 5 anos, tudo que acontece com o outro é nela que acontece, ela passa pelo próprio corpo. E aí eu sei que foi outra criança, e novamente essa criança errou, e quando eu fui lá na frente, mas eu sabia tudo, eu já sabia ler, eu já sabia escrever. Porque a minha irmã tinha me alfabetizado e tinha me alfabetizado no quintal. Eu já sabia escrever meu nome, já sabia fazer continhas. Quando eu fui para a escola, eu já sabia, porque eu tinha 6 anos, eu já estava trocando os meus dentinhos de leite, eu já tinha maturidade neurológica para isso. Na hora que a Nós professora falamos me chamou, sobre isso na aula também, né? mas a hora, isso a gente ensina lá no grupo de alfabetização sistêmica, né? A hora, Dani, que a professora me chamou para ir para o quadro, eu estava em trauma, estado de trauma. Eu só via um borrão lá na frente, eu não via nada, eu não distinguia nada. Ali começou a pedagogia sistêmica na minha vida, assim, de maneira propriamente dita, porque naquele momento eu reconheci que existia um aluno e um professor. E eu reconheci que se aquele professor não se vinculasse comigo afetivamente, positivamente, eu não iria conseguir aprender. Então ali começou a minha trajetória, né?
dentro da pedagogia sistêmica. Depois eu fiz magistério, tive professores incríveis na minha vida, professores extraordinários, e, e, e pronto. E aí conheci as constelações e sempre amei dar aula e ensinar os meus alunos. E aí hoje eu sou uma das precursoras, né, no mundo, junto com a Mariane Frank, em pedagogia sistêmica. Nossa, linda! Eu sabia que ia ser emocionante, mas não nesse ponto, nesse nível assim de papo. E eu não sabia que isso ainda. É sempre muito difícil a gente ver as crianças sofrerem, né? É sempre muito difícil, assim, e claro que eu agradeço aos profissionais, né? Inclusive aos profissionais, assim, os juízes, os procuradores, os promotores, enfim, porque graças ao judiciário e às leis, as crianças estão relativamente mais amparadas atualmente, né? Hoje isso é realmente um crime, né? E eu ainda quero pesquisar se esse crime não prescreve, se esse crime não prescreveu, eu quero convidar essa pessoa para vir reparar esse dano num tribunal. Essa pessoa, ela é viva, eu sei onde ela está, eu sei onde ela mora, eu não tenho nenhum ressentimento em relação a ela, hoje estou adulta, mas pessoas que fazem esse tipo que causam esse tipo de dano, elas têm que ser chamadas à responsabilidade, sabe? Então, por isso que eu disse, né, que essa ainda é uma situação que eu estou em elaboração. Ainda falta esse passo, sabe? Dela se retratar publicamente e pedir perdão pelo crime que ela praticou junto ao futuro da humanidade, porque esse é um crime, é uma violação de direitos humanos. Quem maltrata uma criança, quem agride uma criança, comete um crime contra a humanidade, contra os direitos humanos. Quando tu fala isso, uma das coisas que eu falo muito nos grupos de estudo que eu participo é com relação à responsabilidade do professor. E mais ainda, além, aliás, da responsabilidade do professor, o que me toca muito e de sempre comentar é de fazer com que os professores possam refletir o porquê que eles escolheram essa carreira. Eu acho isso tão importante, Olinda, porque muitas vezes as pessoas não se dão conta de por que elas escolhem essa carreira, o que levou elas para isso, porque quem entra para o magistério, quem entra para a carreira de professor, tem consciência de que muito provavelmente ela não vai ficar rica. Claro que hoje em dia nós temos, né, a tecnologia, temos a internet que pode facilitar com que isso aconteça. Mas há pouco tempo atrás ainda isso não era tão popular, não era tão possível. Hoje que nós temos uma outra visão acerca disso. Mas quem entrava até pouco tempo atrás para pedagogia ou para qualquer outro setor da educação tinha consciência de que não ficaria rica com isso, ou rico com isso. Então, existe algo muito maior que nos leva para isso. E eu sempre peço que as pessoas reflitam sobre isso. O que levou elas a escolherem esse caminho? E a gente sabe, tem essas ideias sistêmicas, né? Eu lembro, assim, por exemplo, de quando eu era criança, eu conversando com o meu avô materno me dizia, ele me chamava de gringuinha. Ou às vezes era Daniele, mas quando ele queria me agradar, ele dizia gringuinha do vô. Aí ele dizia, gringuinha, tu gosta muito de explicar, assim, nos mínimos detalhes, tu vai ser professora. Ele dizia isso. E quando eu ia para a escola, principalmente quando eu estava na fase final ali do ensino médio, eu já estava, né, eu contei a minha história lá no Jonas, nas palestras do Jonas, eu já tinha o meu filho, que eu ganhei ele com 15 anos, então eu já estava com ele já tinha 2 anos, me formei com 17. E quando eu estava próxima de me formar lá no ensino médio,
eu senti uma necessidade de, meu Deus, o que eu vou fazer agora quando eu sair da escola? Eu não sei fazer outra coisa senão ficar na escola. Eu sentia a necessidade de ficar na escola. Minha mãe trabalhava na escola também. Então eu tinha em mim uma coisa muito forte de escola. Esse é o meu porquê de escolher essa carreira. Eu não via para mim uma outra possibilidade. Agora eu sei que eu tenho mil e uma. E a escola pode fazer parte disso também. Mas naquele momento eu vi assim, eu não sei fazer nada, a não sei ficar aqui na escola, porque eu vivi aqui muitos anos e eu adoro isso. Eu gosto de aprender, eu adoro aprender. A minha vida é conhecimento, buscar esse conhecimento, buscar esse aprendizado. Mas esse não é, de repente, o porquê de outras pessoas. Então, acho que é muito importante que cada professor, que cada pessoa que escolha esse caminho, consiga perceber o que leva elas a essa escolha. E quando chega nisso, poder também fazer uma análise constante, assim, de tempos em tempos, ao menos, que possam elas entender o que faz com que elas continuem, se ainda faz sentido. Porque tem situações, às vezes, que elas percebem as coisas mudaram tanto, eu mudei tanto, eu não quero mais ficar aqui, eu acho que eu posso fazer outras coisas. Então, eu acho que a nossa vida precisa estar em constante análise, em constante reflexão. Sabe, Dani, assim, é, enquanto você falava, enquanto eu falava, me vem uma frase que é assim: se uma pessoa não é capaz de amar, ela não é capaz de servir. E só serve quem serve. Portanto, eu diria assim é, que um adulto tem o compromisso e a responsabilidade de ser funcional. Todo adulto, quando ele tem o compromisso de ser funcional, se ele está se sentindo com dificuldades de servir, ele precisa procurar um tratamento médico, um tratamento terapêutico, porque se um adulto não é capaz de servir, ele não pode contracenar com o outro, muito menos com um outro com menos maturidade neurológica que ele. Porque um adulto disfuncional que contracena com outro adulto, se, se o outro adulto está funcional, eu estou trabalhando e vocês não são. Vão sentar aqui, assistir. Desculpa, gente, aqui educação a gente faz ao vivo. E então um adulto quando só um minutinho, por favor. Sim. Um, um adulto, quando contracena com outro adulto, ambos têm a capacidade a maturidade neurológica para argumentarem, para ponderarem, para entender uma boa resolução daquela situação. Ou pelo menos aquele que está funcional, que está em equilíbrio, é capaz de conduzir de modo apropriado e de lidar com aquela situação. Entretanto, crianças não são capazes de lidar de modo apropriado com adultos disfuncionais ou desequilibrados ou doentes. Então, adultos disfuncionais, ou doentes, ou sobrecarregados, ou estressados, eles precisam de tratamento. Então,
digamos que eu sei que não é fácil ser um professor, porque eu sei que não é fácil ser mãe, né? Eu sou mãe de 7 filhos, e com exceção da Nina, assim, que era um bebê que veio para cá, os outros 6 me escolheram, né? Ninguém veio obrigado para cá, eles escolheram que eu seria mãe deles, né? Em adoção tardia. E não para de assistir, filho. Pode parar de assistir e desce para ajudar os irmãos a fazer a tarefa. Já assistiram bastante, por exemplo. E aí desculpa, me perdi um pouco. Tu estava falando dos adultos. E então eu sei que é muito. Pode colocar sobre a mesa, o Guinho. Pode colocar sobre a mesa o computador. Então, pode colocar sobre a mesa o computador. Pode. Então, eu sei que não é fácil para um professor dar aula para 20 alunos, ou 16, não lembro quanto era. E sei que muito mais desafiante é dar aula para 30, 50 alunos. Eu sei que é difícil. Não estou questionando isso. Não estou dizendo que é fácil. Mas tem que haver respeito. Uhum. Tem que haver respeito. Tem que haver equilíbrio. E então, um adulto, ele tem o compromisso de ser funcional, né? Ou de procurar ajuda quando não está. Então, é nesse sentido que a gente precisa fazer a prática da pedagogia sistêmica. A gente precisa amar os nossos professores, cuidar deles, para que eles tenham condições mentais, emocionais de atender os nossos filhos na escola, né? Mas a gente também não pode expor os nossos filhos a situações contrárias ao bom desenvolvimento e ao futuro deles, né? Tem alguns comentários aqui a Nara comentou. Essa história é muito parecida com a minha, quando fui para a escola e a professora também bateu na minha prima. E mesmo assim, eu não desisti de ser professora, porque a Nara também é psicóloga e é professora. Lindo. Eu também não desisti de ser, não. Eu ia comentar justamente isso. Me parece que essas situações, porque embora eu goste muito da escola e também me tornei professora, nem tudo foram flores. Também tive professores que a gente acaba se entristecendo. Numa fase final do ensino médio, uma professora que eu acho que é mais duro quando é uma professora que a gente admira. E eu admirava muito essa professora, porque ela foi minha professora no fundamental, depois no médio. E ela olhou para a turma em um certo dia e perguntou quem pretendia fazer faculdade. E aí os alunos levantaram as mãos, né? Mas antes dela perguntar isso, ela disse: essa turma não tem muito perfil de quem vai fazer faculdade. Essa turma vão casar, vão ter filho, né? E eu já tinha o meu, né? Aí para mim era mais complicado ainda, porque eu já venci uma luta interna em mim de acreditar que mesmo tendo filho eu posso continuar estudando. E aí eu chego aqui com a minha esperança um tanto abalada, mas ainda buscando forças, e escuto isso. As coisas não são flores na nossa vida, a gente sabe disso. Mas eu acredito que é muito legal quando acontece, como aconteceu contigo, como aconteceu com a Nara, como aconteceu comigo, como aconteceu com tantas outras professoras, que apesar disso, conseguiram superar e buscam uma trajetória diferente. Porque a partir disso também, eu fui mais adiante um pouco na vida, né? Conhecer constelação, conhecer a pedagogia sistêmica e ampliar mais ainda esse olhar sobre a vida e poder
de alguma sorte, né? Cada um do jeito que pode, colocar lá um grãozinho de areia nessa caminhada aí, para que a gente possa trazer esse conhecimento para outras pessoas também. Que a gente pensa que hoje já está tão popularizado, todo mundo já sabe, mas não é assim. Não é assim. Aqui no meu município, eu moro em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, na Grande Porto Alegre. Muito poucas pessoas conhecem constelação. Pedagogia sistêmica, então, o que é isso? Do que se trata? Eu elaborei um projeto e apresentei na Secretaria de Educação de pedagogia sistêmica para ser aplicado aqui no município, porque eu sou funcionária do município. E o projeto foi muito elogiado, mas ele não foi implementado. Uhum. Então, o que eu percebo, assim, são ideias simples, são ideias novas, simples e novas. Eu acho que o que é mais legal é que são ideias novas, mas tão simples, tão fáceis de colocar em prática, que as pessoas admiram, mas elas têm dificuldade de colocar isso em prática. Não, Sabe, não são todas. sabe, Dani, eu lembro de um brasileiro maravilhoso, né? Ele falava assim, é, que quando ele falecesse, ele gostaria que escrevesse no túmulo dele: eis aqui aquele que nasceu homem e morreu menino. Sim. E, e a gente tem um outro grande também, maravilhoso, né? O Manuel de Barros, que ele falava assim: Deus me cura de ser grande. No geral, eu considero que as pessoas, que os adultos são muito presunçosos, ou que existem muitos adultos presunçosos, né? É, infelizmente, muitos desses adultos presunçosos estão na escola, não estão só nas famílias, né? É, é, assim, os adultos precisam muito de cura, precisam de muita cura, porque as crianças feridas desses adultos permanecem ali esperando, né? Ao Deus dará, quem sabe um dia algum socorro, né? E a ignorância dos adultos, né? A certeza das nossas ignorâncias é o que traz muita dor e sofrimento. A pessoa precisa duvidar das suas ignorâncias, né? A pessoa precisa duvidar, assim, será que é isso mesmo, né? Será que é desse jeito mesmo? Porque a hora que ela começa a duvidar, ela vai falar, bom, de repente eu vou poder começar a aprender, né? Porque, porque eu falava ainda hoje, né, no nosso encontro de alfabetização, que a escola, do jeito que ela é estruturada, a academia, ela é feita para, no máximo, 30% das pessoas. No máximo, assim, numa perspectiva super otimista. Falou mesmo. Por quê? Porque a maioria das pessoas, da humanidade, e eu acho que eu me incluo nisso, uma parte, se bem que outra parte eu sou apaixonada, né, por estudar, por aprender e tudo, mas uma grande parte da humanidade processa de maneira visual. Isso falando numa linguagem mais científica, dentro da abordagem da programação neurolinguística. Muitas pessoas da neurociência, a maioria das pessoas processa por imagens internas. Isso significa que uma grande maioria das pessoas prefere construir, realizar, fazer. Uma minoria, ou seja, no máximo 30% das pessoas, prefere analisar, segmentar, construir métodos, analisar, entender como é feito, publicar métricas. No máximo 30% das pessoas têm vocação para ser cientista. E Pensa bem. também eu percebo que existe um pouco incentivo nas escolas para isso. Então, nós temos, digamos que numa turma de 100 crianças, e se a gente colocasse um tabuleiro de xadrez? Um tabuleiro de xadrez, se a gente colocasse, vamos falar aqui, um tabuleiro de xadrez, uma bancada de marcenaria, de parafuso para apertar, de lego, de qualquer coisa assim,
um tabuleiro de xadrez, e se a gente colocasse uma bola de futebol, uma bola de vôlei, uma coisa assim, nós teríamos nessa primeira etapa aqui do Lego, da coisinha de modelar, da massinha de modelar ou da bancada de marcenaria, nós teríamos aproximadamente 10%, numa perspectiva otimista. Aqui, no tabuleiro de xadrez, a gente teria uma média de 20% de crianças. Nós teríamos 70% de crianças correndo atrás de bola. Alguns de vôlei, outros de basquete, poucos jogando tênis, mas uma grande maioria atrás de uma bola de futebol, que é onde tem mais movimento, é onde mais a nossa perspectiva, a nossa concepção visual de realidade, estou falando agora segundo a neurociência, é onde a gente mais se expressa, onde a gente mais se nutre. Por isso que o futebol é um esporte com tão maior adesão num país como o Brasil, por exemplo. Então, aí imagina que a gente coloca todas essas crianças numa sala de aula para o professor ensinar. Porque talvez esse professor, ele também preferia estar lá na quadra, brincando, trabalhando. Ele preferia estar aprendendo e ensinando por uma perspectiva corporal, por uma perspectiva visual. Mas alguma coisa aconteceu na vida dele, judiação, e ele não pode fazer isso. E aí ele tem que ensinar para aquelas crianças que aprendem de um jeito diferente, ele que teve que deixar de ensinar de um jeito diferenciado, porque ele também não teve uma educação sistêmica. Então, esse é o grande problema da pedagogia moderna, que não é a pedagogia, como diz o nosso amado Tião Rocha, não é a pedagogia do sabão, não é a pedagogia do biscoito, que o Tião Rocha fala de uma forma maravilhosa. Os nossos professores, a Mariane Franco, nossos precursores alemães, eles falam o berço da pedagogia sistêmica é no Brasil e no Chile. No Brasil, com Roberto, com Paulo Freire e com tantos outros educadores. Sim. E no Chile, com os nossos biólogos, o Maturana e o Varela. Eles dizem isso de uma maneira muito, muito linda. Nós não temos a pedagogia da esperança. A pedagogia da esperança, a pedagogia do biscoito, a pedagogia do sabão, a pedagogia do amor está fora da escola. São coisas proibidas ainda na escola moderna, na escola brasileira. Então, a gente tem uma pandemia que levou a escola para dentro da casa das famílias. Só que as famílias não estão sabendo o que fazer com essa escola, porque essa escola, a gente não sabe o que a gente vai fazer com tanto conteúdo, meu Deus do céu. Os pais não sabem o que vai fazer com tanto conteúdo. Os pais que já passaram por essa escola, eles não sabem ensinar aquele conteúdo que aquele filho está aprendendo agora, porque foi só uma decoreba. Porque os pais não colocaram em lugar nenhum aquele aprendizado, mas agora ele está vendo que o filho dele tem que aprender. E o pai não sabe o que fazer. E o pai não sabe o que fazer. Ele não sabe se ele ensina o filho, se ele procura no Google, ou se ele fala para o filho, vamos só tirar nota, porque depois eu não... Os pais também estão perdidos. Então, a gente precisa dar suporte para os pais para a gente poder levar vida para a escola. Hoje eu falava sobre isso, né, na nossa oficina de aprendizagem e alfabetização. Vamos aproveitar que a escola está em casa e vamos fazer um truque de mestre. Vamos aproveitar que a escola está em casa e vamos levar vida para a escola. De modo que quando a escola voltar para a escola o ano que vem, ela volte cheia de vida. Ela volte curada. Sim. Porque a escola está meio que agonizando. É como se a escola estivesse numa UTI. Gente, o que vocês fizeram com a equação de segundo grau? Vocês me falam uma coisa. Sabe o que eu fiz? Eu estudei bem para eu passar na prova. Para eu não ficar lá para trás, reprovar, porque naquele tempo reprovava, eu ir para frente. Para eu me livrar logo daquela matemática. Foi por isso que eu estudei probabilidade na universidade, porque a gente teve que estudar probabilidade na universidade, estudar matemática, que é uma coisa que eu... para que você aprendeu, Olinda? Para um dia você for fazer mestrado, mas calma, se eu fosse fazer mestrado, eu não podia fazer um crédito daí de estatística aplicada? Sabe? É um negócio assim... Gente, a escola é um negócio que tem uma lógica mecanicista, assim, de doer, sabe? De doer. A gente precisa salvar essa escola. Que, graças a Deus, Deus é bom, né? Eu falo que Deus é maravilhoso, é incrível essa providência divina. Deus botou a escola dentro da casa da gente agora, para a gente poder cuidar dessa escola. Achei incrível isso. Achei incrível. E ele nos ilumine também para fazer a parte da gente, viu? Com certeza. Essa foi uma das razões que eu entrei também
para essa oficina de alfabetização sistêmica. Embora eu seja professora, minha filha está no primeiro ano, então ela estaria no primeiro ano para ser alfabetizada. E ela está numa fase que ela já queria saber, ela já conhece todas as letras e ela queria ver as palavras. Ela quer ver as palavras, o interesse dela é ver as palavras. Ela olha, mãe, como é que eu escreve? Como ela joga no celular, como é que eu escreve o nome da amiguinha? Como é que eu escreve o nome dela? O nome dela já sabe faz tempo. Mas nomes diferentes ou objetos, coisas que ela quer. Ela quer algumas palavras que ela quer escrever. Então ela sabe as palavras que ela quer escrever. E quando vem as folhinhas da escola, vem folhinhas assim, tipo, copia o A, E, I, O, U. Ai, que nervoso. Aí ela me diz, mãe, eu não aguento mais fazer isso. Mãe, eu não quero fazer isso, eu quero pegar palavras, eu quero aprender palavras. Claro. Ela não quer aprender solto, ela quer aprender Com as sentido. letras com sentido, dentro de palavras que façam sentido na vida dela, com o nomezinho da amiga, com o nomezinho do celular, com as coisas que ela tem convivência. Claro. Ela não quer ficar repetindo ai, ou nananana. Claro. Isso está sendo uma dificuldade aqui em casa. E aí a gente está com um monte de folhinhas para entregar. Tem datas, né? A gente precisa entregar dentro da data. Ela não faz. Ela não faz. Mas não é que ela não saiba fazer, ela não tem vontade, ela não tem interesse de fazer. Assim, as palavras que ela quer escrever, eu ajudo ela a escrever e ela sabe, porque ela já conhece as letras. E ela já consegue ir juntando as letrinhas e formando algumas palavras muito no começo, porque ela está só em casa. E eu não estou querendo atuar como professora dela também. Eu quero que a gente tenha os nossos papéis separados, mas na medida que ela tem interesse, eu vou explicando, ensinando algumas palavrinhas de acordo com o interesse dela. Mas nesse momento que nós estamos em casa, eu não quero forçar ela a trazer a escola amplamente para dentro de casa, sabe? Para não misturar também os papéis. Você sabe, Dani, eu ainda brincava sobre isso, eu gosto muito de trocadilhos, né? Eu sou uma pessoa, eu tenho, como se diz, as minhas raízes lá no sertão, e no sertão se faz muita trova. E aí eu falava que o caminho, a cartilha, caminho suave, não é tão suave assim. Por quê? Imagina assim, ó, eu sou uma pessoa de roça e eu amo galinhas. Então, eu sou uma pessoa de roça, eu amo galinhas. Amo vaca, mas amo galinha também. Então, acha que eu não gostei de aprender viveira de vaca? Eu amei. Amei, porque eu vi o chifre da vaca no V. Nossa, eu aprendi V de vaca antes mesmo de aprender a escrever o V. Eu aprendi ovo com a maior alegria do mundo. Eu vi a minha mãe guardar ovos para fazer pudim, para celebrar os nossos aniversários. Amei, nossa, amo de paixão. Amo comer ovos até hoje em dia. Sou, como se diz, sou meio lagarto, né? Porque lagarto que gosta muito de comer ovos. Sim. Agora, imagina uma criança urbana, né? O que vai aprender V de vaca? Teria que aprender V de via, de repente, né? V de, sei lá o quê. Eu sei de celular. Eles aprendem agora, eu sei de celular. Não é de celular, não é verdade? Uai, a criança de roça também pode aprender a ser de celular? Pode, porque hoje em dia até na roça também tem celular. Então, sim. A gente precisa... livro é bom, mas o processo de aprender e ensinar não pode estar tão lacrado dentro dos livros. Precisa ser mais experiencial, precisa ser mais contextual, precisa ser mais... Sabe, toda escola precisa ter quintal, eu falo isso. Sabe, a primeira lousa que uma pessoa deveria aprender a usar é o quintal da casa. Sabe, é o gravetinho, as diversas dimensões, proporções de um grafite, de um desenho, de um pincel, sabe, coordenação motora ampla. Pode imaginar uma criança que nunca pôde subir no galho de uma árvore, não pôde descascar uma fruta, não pôde plantar uma florzinha, não pôde pegar um garranchinho, aí ela já tem que pegar uma caneta. Coisa triste, gente. Aí o Covid mata mesmo, entendeu? Encontra as pessoas tudo infelizes, com o sistema imunológico enfraquecido,
aí não tem Sim. milagre, né? Então, Tu tá falando, ainda tô me lembrando assim, ó, de coisas foram acontecendo. Eu tinha já idealizado um projeto no início do ano, quando nós começamos a escola, depois fechou, né, com tudo que aconteceu. Mas o projeto que eu iria aplicar esse ano tinha muito. Eu ia usar muito as questões de meio ambiente, de natureza, de passeios, de poder fazer saídas de campo com eles. Aqui no município nós temos o Horto Florestal, em Canoas, que é aqui perto, nós temos o Parque Getúlio Vargas, que tem o Mini Zoo. Então eu queria levar muito eles nesses locais que eles pudessem ter contato com a natureza, com os animais. Tem uma outra fazendinha também em Gravataí que nós íamos levar eles, eles iam andar de carroça, de charrete, e lá tem uma arca em cima de um açude, assim, e aí eles entram naquela arca, que eles chamam de Arca de Noé, entram naquela arca e brincam, e aí se ele tem as frestinhas no chão, eles podem deitar no chão e olhar pelas frestinhas os peixinhos lá no açude. Eu já levei outras turmas em anos anteriores, e esse ano a minha proposta era voltar com tudo nesse sentido, sabe? Para que eles pudessem ter experiências. Eu sabia que eu ia ter alguns desafios se eu conseguisse, né, se fosse dar tudo certo, porque tem algumas coisas que mesmo quando a gente tem planos muito bons, ideias muito boas, né, que acabam que travam, por exemplo, nós não temos um ônibus adequado, nós não temos um suporte que possa, mesmo que seja por agendamento tal dia, pode, não, o ônibus está ocupado com outra coisa, não temos o ônibus disponível. Então, para fazer esse tipo de coisa, aí eu queria levar eles no teatro, queria levar eles no cinema, são coisas que muitos, como a realidade deles são de crianças carentes, muitos deles, às vezes, passam uma vida inteira sem ter contato com isso. E isso, ai, gente, isso me dói, meu Jesus. Esse é o meu corpo de dor. É de não poder estar ofertando para essas crianças experiências pelas quais que eles, muitas vezes, passam a vida toda. Tomara que não. Meu desejo, minha esperança é que eles tenham oportunidade no futuro. Mas eu sei que alguns não vão ter. Alguns estão numa localização, né, tão pobre, tão humilde, que precisa de que a gente na escola oportunize isso para que eles percebam que isso é possível. Porque às vezes a realidade deles. querida, talvez esse não seja o, o foco, ou talvez você nem me perguntasse isso, mas eu vou aproveitar essa deixa que você está me dando para eu falar um pouco acerca do professor como desbravador, sabe? Do professor como... esse é um dos capítulos do livro que, se Deus quiser, eu quero publicar em outubro, em comemoração ao Dia do Professor, que faz parte da trilogia da pedagogia sistêmica, que chama... o primeiro é o que traz quem levamos para a escola, que foi publicado em 2012. Como agora ele já está com 8 aninhos de idade, já é tempo de vir o segundo. O segundo filho, o livro, que chama Quem Está na Escola. E uma das coisas que o professor precisa lembrar, e precisa ter coragem, né? Coragem mesmo, que é uma coragem que a gente precisa ter, é de ser o professor desbravador, o professor empreendedor, sabe? O professor caravaneiro, o professor que faz trabalho voluntário, sabe? E aqui eu quero contar para você uma história de uma professora que eu conheci, que, enfim, apesar de ser uma história muito linda, eu não pedi autorização para ela para contar essa história, então não vou falar o nome. Mas essa professora, ela lecionava numa escola de periferia, com baixíssimo poder aquisitivo, numa comunidade de muito baixa renda, e ela começou a observar que ali a escola, inclusive as salas de aula, tinha salas que não podia nem utilizar, porque senão a criança caía nos buracos assim, que tinha dentro da sala de aula. E é claro que existem as coisas públicas que precisam de licitação, disso e daquilo, e se fosse esperar os prazos, enfim, ali criaria dificuldades. O que essa pessoa fez? Ela começou a ir até a comunidade. A comunidade ali. Aquela comunidade. Ela não foi lá nos Estados Unidos, lá na Alemanha, não foi nada. Ela foi naquela comunidade. E ela começou a perguntar para os empresários.
Quem são os empresários da comunidade? São os pais das crianças que vão para a escola, são os avós, ou então são os empregadores, né, de pais de crianças que vão para a escola. Então, eles estão relacionados à escola. Dani e queridos que estão aqui com a gente nessa live. A escola, coisa mais linda do mundo, parecia uma escola, com todo respeito às escolas públicas, assim, mas estou falando com carinho, parecia uma escola privada, parecia uma escola que tinha dono, que tinha amor. A escola era pintada, claro que era colorida, porque ela não conseguia a mesma marca de tinta, o mesmo tom de tinta, mas porque um empresário doava uma lata assim, o outro doava uma lata assim, e criança e pessoas, quando estão num estado de amor, elas são muito criativas. Ela pintava, ela arrumava aqui de um jeito tão bonito, que ficava bonito, misturava, sabe, que Deus me livre mesmo, se fosse na minha mão, não ia ficar muito bonito, não, porque eu não tenho como se diz, eu tenho muito amor, mas não tenho essa criatividade estética, né? Essa inteligência, assim. Mas ali, olha, gente, tinha jardim na escola, flores, jardim, coisa mais linda. Você olhava e falava, uai, mas tá parecendo uma rua de Curitiba, porque Curitiba, as ruas, pelo menos as ruas centrais de Curitiba, naquela época, porque faz muito tempo já que eu não vou nas ruas de Curitiba, né? Tanto antes da pandemia, a gente já quase não passava por lá. Mas era tudo muito cuidado, né? A jardinagem, as flores, a Rua 15. Parecia uma extensão da Rua 15 de Curitiba. Flores, coisa mais linda do mundo. Na onde? Na periferia, numa das regiões de menor IDH da região metropolitana de Curitiba. Tinha lista de espera para alunos estudarem lá. De tão lindo que era. Professor não queria sair daquela escola de jeito nenhum, queria ser transferido para ficar guardando vaga. Olha que coisa mais linda. O que essa pessoa fazia? Ela fazia um empreendedorismo social. Então, eu estou contando essa história para você, minha querida, porque não fica na vontade. Você, como professora, entende? Não, eu já tinha planos para resolver isso. Veja quanto é que custa, porque, é claro, nem todos podem ajudar, né? Nem todos podem ajudar, mas alguns podem. E, às vezes, pode fazer uma pastelada, pode fazer um sorteio, uma rifa, pode falar comigo. De repente, outras pessoas que estão aqui nos assistindo, às vezes a gente não pode doar 5 ingressos de teatro, mas a gente pode doar 50% de um ingresso e vai juntando um pouquinho de um pouquinho de outro, e a gente vai ajudando. O que eu acho que nós precisamos lembrar, Dani, assim, é que a gente sempre pode pedir ajuda para quem precisa. Porque tem muita gente disposta também a ajudar, mas que não sabe que precisa. Também não vai ficar ajudando quem não sabe porque a gente, como se diz, a gente vive num país com muita corrupção, né? Então, que as pessoas uma coisa é eu doar para a Dani, para um projeto que ela está fazendo, que eu sei que tem amor, que tem responsabilidade. Outra coisa é eu doar e, de repente, ver que o meu dinheiro não foi para ajudar aquelas crianças, foi, na verdade, para disfarçar alguma coisa de outra coisa, que eu não quero nem entrar nesses métiers agora, né? Eu tinha uma ideia já de fazer isso, de estar... É que eu me empolguei falando das crianças, porque é uma coisa que me toca mesmo. Mas pensando nessa realidade deles, eu já tinha, assim, planos de fazer rifas, de fazer sorteios. A nossa direção, graças a Deus, é muito parceira. Isso que tu comentou de a escola ser pintada, organizada, a nossa escola, graças a Deus, também é uma das referências, mas por iniciativa própria mesmo, assim, claro que a gente sabe que tem uma verba que vai, mas assim, os nossos pais são muito parceiros, a gente pede, eles sempre nos auxiliam, as pessoas sempre têm muito interesse. É isso mesmo, minha querida. E sabe, Dani, assim, eu entendo a sua inquietude, porque eu sei da minha inquietude também. Eu já propus ensinar de graça todos os professores da rede pública do Paraná, pedagogia sistêmica. Eu já me propus isso. E olha que de graça, assim, sem remuneração, eu quero dizer, não precisava me pagar nada. Voluntariado, foi mais ou menos o que eu fiz. Até hoje eu não consegui. Ou seja, a gente tem vontade de atuar por meio das instituições, porque a gente sabe que é mais rápido. Mas as instituições, infelizmente, elas são feitas de pessoas e tem muitas pessoas fechadas para o amor. Então, a gente vai ter que trilhar pelo caminho do indivíduo mesmo, pelo caminho das pessoas.
Qual pessoa que eu posso contar com ela, que eu posso ensinar a pedagogia sistêmica? Qual pessoa que pode vir comigo? E aí, eu acho que daqui a um tempo, talvez daqui 10 ou 20 anos, a gente vai ver uma humanidade mais feliz, né? Que é isso que a pedagogia sistêmica quer. Né? Porque pessoas infelizes, elas são perigosas, né? O custo de uma pessoa infeliz é muito alto, né? Para tudo, né? Pra Sim. tudo. Pra tudo. Uhum. Ah, Alguém perguntou sobre homeschool. Não sei se a gente tem um tempinho ainda para falar, Dani. eu não sei, eu acho que o nosso horário tá ficando apertado, Linda. No meu aqui é 10h58, nós deve ter chegado uns 5 minutos depois. Qualquer Sobre coisa a gente homeschool, comenta. eu acho incrível homeschool, eu acho fantástico. Acho que a gente tem que ensinar na casa e a gente tem que viver na escola. Eu acho que a gente tem que fazer esse trocadilho, porque a gente não pode deixar a instrução e a educação só para a escola e a gente não pode deixar a casa só para lazer, só para sabe, venho aqui, durmo, como, bebo e assisto televisão e aprendo as coisas na escola. Contudo, falando do ponto de vista mais pedagógico e mais prático, o homeschool seria bastante interessante se a gente fosse uma humanidade amadurecida. Porque como a gente vai fazer homeschool se a gente não tem, se a gente não sabe nem amar, se a gente não sabe nem servir? Então, a gente precisa repensar sobre isso, né? Homeschool é lindo, é maravilhoso, mas a gente tem que ter uma preceptoria, a gente tem que ter um fundamento pedagógico, a gente tem que ter um fio condutor desse processo educativo, senão nós vamos privar os nossos filhos desse desenvolvimento social que é tão importante, né? Eu não estou falando de encontro com a outra pessoa, porque encontrar simplesmente a outra pessoa não adianta nada. Mas eu estou falando do desenvolvimento social no sentido do próprio conhecimento. Como é que eu vou aprender matemática, geografia, língua portuguesa ou língua estrangeira, enfim, dentro de uma família que, de repente, tem milhares de preconceitos? Isso é extremamente perigoso. Dentro de uma família abusiva, tem muitas famílias abusivas. Tem muitas crianças cuja salvação está na escola, no professor amoroso que elas encontram. Uhum. Então, a gente tem que pensar muito sobre isso, né? A gente tem que pensar muito que a obrigatoriedade da escolarização no Brasil foi uma salvação para muitas crianças que viviam de maneira insegura e de maneira exploratória no Brasil. Verdade. Então, a gente tem que agradecer muito a essa situação. A gente tem que agradecer muito, muito mesmo. E, felizmente, a lei veio salvar muitas crianças, né? Muitas crianças. É uma oportunidade de estar socializando, e a socialização é fundamental para a aprendizagem. Mas, Dani, aqui eu vou falar uma outra coisa assim, que é muito importante. A escola, do jeito que ela está estruturada, ela não permite uma socialização de qualidade. Ela permite que a família fique mais... que as crianças sejam mais cuidadas. Porque tem um professor que, de repente, vê que essa criança foi estuprada, foi violentada, que está com fome, que está com piolho, que está com sarna. Aí, a escola consegue acudir socialmente essa criança. Mas no sentido da socialização e do convívio, assim, no sentido mais abstrato, mais sutil, mais refinado, da importância da socialização, eu acho que a escola, conforme ela está estruturada, ela não faz isso de forma com qualidade suficiente, sabe? Existe muito bullying nas escolas, o professor não tem tempo de se relacionar com os alunos porque as salas são sobrecarregadas. Eu sou super contrária a essas aulas de 40 minutos, eu acho isso um absurdo, a gente está aqui há 1 hora falando, e eu acho que agora que a gente aqueceu os motores, assim, pelo menos eu que sou empolgada, eu acho que eu ficaria aqui pelo menos mais uns 30 minutos falando, né? Então, eu acho que a gente tem que repensar o contexto que a escola propõe, porque com o contexto que ela propõe, não é possível uma socialização de qualidade nem entre alunos, nem entre professor e aluno, nem entre professores, nem entre ninguém. Sim, concordo plenamente. Eu só fiquei pensando no caso de simplesmente é como se ficássemos em isolamento em tempo integral, né? Se pensar em um homeschool direto, fica só aí tu perde totalmente a possibilidade de ter um contato
mais com o outro. Porque Não o que tipo isso de seja socialização, Dani, porque o tipo de socialização que a escola moderna propõe é um tipo de socialização que é reatividade, não é encontro, não é intimidade, não é abrir o coração, não é filosofia, não é eu escuto você, eu te percebo, eu te admiro, eu te ajudo, eu peço ajuda. Não é, não, a escola não propõe um contexto apropriado para admiração, para cooperação, para o diálogo, para a construção, né, desse conhecimento e dessa relação, né? Então, a gente ontem precisa à noite. resolver isso para ontem nas escolas, mas para ontem, sabe? Para ontem. Eu já sei que não é obrigatório aula de 40 minutos. O MEC não exige obrigatoriedade de aula de 40 minutos. Eu já sei disso. O professor José Pacheco contou para mim. Não é obrigatório. O que é necessário é você desenvolver aquele tipo de inteligência, de raciocínio, de dar condições para o cognitivo da criança se desenvolver. Olha que coisa linda. Então, o MEC ele é É, muito lindo na sua estruturação. O que a gente precisa melhorar é a nossa tradução das exigências do MEC, né? É o que eu entendo isso, é o que eu entendo até agora. Não sou especialista em MEC, nada disso, em currículo, mas é o que eu entendo até agora. ontem à noite eu conversei um pouquinho com um pessoal de uma faculdade aqui do interior do Rio Grande do Sul, pela internet, e nós fizemos uma leitura ali de um textinho do livro da Mariane Frank, Ah, que quando ela lindo. começa a propor para os alunos esse diálogo sobre as famílias. É, Bem no começo, né? Como surgiu isso nas escolas. E aí a gente fez uma reflexão que quando ela começa a propor aquilo que os alunos ficam instigados e eles querem falar mais sobre aquilo, eles querem. Aí a partir daí parte deles, né? De eles continuarem falando da família. Naquele contexto, o que a gente percebeu é que não existe por que acontecer bullying. Porque todos eles estão conectados, um com a história do outro, um com a família do outro. É como se eles conseguissem ter de fato empatia um pelo outro. E nesse contexto claro, não existe por que acontecer bullying. claro, 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 é isso. É muito linda. A pedagogia sistêmica ela é muito linda, ela é maravilhosa, ela é encantadora na teoria e ela é mais incrível ainda na prática. É muito lindo. Porque quando nós aprendemos uma pedagogia sistêmica de verdade, a gente não vai falar para o professor fazer isso na escola. A gente vai falar principalmente que os pais precisam fazer isso nas suas casas também. Não é só o professor incentivar os coleguinhas a contar as histórias entre eles, mas é o professor também trazer a história dos pais. Vem aqui contar história, vem aqui o avô contar história. Conta como é que era lá onde você vivia, como é que você sobrevivia, como que era para se alimentar, como que era para se vestir, como que era para ter casa. Gente, os avós têm que vir para a escola. Na pedagogia sistêmica, os avós vêm para a escola. É ali que a gente aprende admiração, é ali que a gente aprende pertencimento. Olha, gente, é muito lindo, é muito maravilhoso, sabe? Eu não sei como é que a gente está de tempo, vou dar tempo de eu contar uma história rapidinho. Ano passado, eu tinha uma turminha que eles têm. A minha turma é de educação infantil, então ano passado eles tinham 3, 4 anos. E uma proposta que eu fiz para eles, eu gravei um vídeo junto com a minha colega, enviei para os pais, pedindo que os pais, como a realidade da educação infantil é que eles vão para a escola de manhã, às 7 horas da manhã, e os pais buscam eles ali até às 7 da noite. Então, eles ficam 12 horas dentro da escola, e eles são muito pequenos, né? E às vezes eles sentem falta, sentem saudade dos pais. E o que eu pensei nesse sentido? Eu pedi para os pais, né? Fizemos um vídeo e enviamos para os pais que eles enviassem um vídeo para a escola, cada família, contando como é que é o nome deles, quem é que mora na casa, mostrando onde é que a criança dorme. Oi? Eles Mostrando onde é que têm, a eles criança têm dorme. 9 e 10 anos. E eles querem ficar comigo o dia inteiro. Uhum, Pode imaginar uma criança com 3 anos? sim. É Então, o que eu lógico, pedi né? é que eles enviassem um vídeo falando isso, quem é que escolheu o nome, onde é que a criança dormia.